Avaliar a capacidade física de um paciente e de um atleta pode acontecer através de testes máximos e testes submáximos. Testes máximos são aqueles que levam o paciente à exaustão e testes submáximos são aqueles que não levam o paciente à exaustão, podendo muitas vezes parar para descansar durante a avaliação física destes. Vamos iniciar pelos testes máximos. Antes de entrarmos no exercício, nos testes de avaliação física do tipo máximos, é importante destacar o que é o consumo máximo de oxigênio, o que é o VO2 máximo. Essa variável, obtida através da ergoespirometria e da ergometria, é definida como a maior taxa de oxigênio consumida para produzir ATP e, consequentemente, realizar um esforço máximo. Avaliar o VO2 máximo gera importantes informações sobre a capacidade de fornecimento de energia do corpo e o nível de aptidão física das pessoas. Quando o VO2 máximo é avaliado, é possível determinar a integração que existe entre os sistemas respiratório, que capta o oxigênio, cardiovascular, que distribui esse oxigênio, e neuromuscular, que controla toda a função corporal, inclusive a contração muscular, fazendo então com que o VO2 máximo, o consumo máximo de oxigênio, mostre-se como uma medida fundamental para a prescrição de treinamento, tanto para pacientes cardiopatas, pneumopatas, como para atletas. O método direto é uma medida do VO2 máximo que é realizada através do sistema de ergoespirometria, que é o exame de esteira associado a um analisador de gases, que mede as frações expiradas de oxigênio, dióxido de carbono e a ventilação pulmonar. O método direto, através da ergoespirometria, é chamado de direto devido à sua fidedignidade, ou seja, avalia o correto consumo máximo de oxigênio. E por isso que é considerado padrão ouro, o melhor exame para avaliar a capacidade física do indivíduo. Porém, a ergoespirometria, que é um método direto e também é um método máximo, por levar o paciente à exaustão, tem algumas desvantagens, como o custo elevado e também exige mão de obra especializada para sua realização, tornando-se de difícil acesso em muitas situações. A mensuração do VO2 máximo, ela exige um nível significante de motivação do paciente. É interessante que esse paciente tenha descansado previamente, não tenha feito uso de estimulantes para realizar o esforço. Se for cardiopata, que tome os seus medicamentos normalmente antes de se submeter ao teste. Por quê? Porque a ergoespirometria é um método direto, avalia diretamente o VO2 máximo e é um teste considerado máximo, leva o paciente à exaustão. Exige, então, um alto nível motivacional colaborativo do paciente. Em relação às medições, os testes de esteira que são utilizados, normalmente esses testes são realizados em laboratório
E existem diversos protocolos para realizar o teste de esteira. E a diferença entre eles está na manipulação da duração do teste, ou na velocidade, ou na inclinação. Então, esses testes máximos em esteira, eles trabalham com progressões do esforço. É interessante que a esteira ela seja o método mais desejável para mensurar em laboratório, porque pode quantificar e regular facilmente a intensidade do esforço, bem como a intensidade de um exercício. A inclinação ela é bem tolerada, inclusive em indivíduos cardiopatas, porque induz a um aumento linear e rápido até alcançar o VO2 máximo. Então, trabalhando com inclinação, intensificamos o nível de esforço e fazemos com que o paciente atinja o VO2 máximo, assim como a frequência cardíaca máxima, de maneira mais rápida. Coloquei 3 links do YouTube que exemplificam o protocolo de Bruce e o protocolo de Balk. Então, essa imagem ela representa a realização da ergoespirometria. Temos um paciente que, neste caso, está fazendo uso de uma bicicleta ergométrica, uma bicicleta estática. Está sendo acompanhado do ponto de vista de eletrocardiograma, tensiômetro e está fazendo uso de uma máscara facial conectada a um aparelho analisador de gases. E todos esses dados estão sendo visualizados pelo médico cardiologista no visor de um computador. Pelos motivos já citados, é interessante que a ergoespirometria ela seja feita preferencialmente em uma esteira. Então, em se tratando de ergoespirometria, que também é chamada de teste cardiopulmonar, trata-se de um exame que alia o teste ergométrico, puramente de esteira, com a análise de gases expirados durante o exercício físico, ou, neste caso, durante o teste, durante a avaliação da capacidade funcional. Qual é o objetivo da ergoespirometria? O primeiro é fornecer as variáveis que este exame se predispõe a avaliar, principalmente o consumo direto e o consumo máximo de oxigênio, além de outras variáveis. E qual o objetivo de se analisar essas variáveis? Ao analisá-las, entende-se melhor como ocorre o comportamento dos mais variados sistemas, seja ele o cardiovascular, respiratório, vascular pulmonar, muscular esquelético, durante o estresse físico. Em relação à ergoespirometria, destaco algumas características do exame. É um teste realizado na esteira ergométrica ou na bicicleta estacionária e a análise gasométrica é realizada com auxílio de uma máscara facial ou um bucal bem acoplado para evitar escape de ar na boca do paciente. Esse paciente vai ser monitorizado durante todo o exame com eletrocardiograma, oxímetro de pulso para medir a saturação periférica de oxigênio e as medidas de pressão arterial, com oxímetro, com o tensiômetro e o estetoscópio. O tempo de cada teste pode variar entre 8 e 12 minutos, na sua grande maioria. No entanto, indivíduos sedentários tendem a atingir essa frequência cardíaca máxima, o VO2 máximo, de maneira bem mais precoce que esses 8 minutos. Sempre baseado em protocolos individualizados,
com aumento progressivo do esforço, seja pela duração, seja pela velocidade ou seja pela inclinação, objetivando o cansaço máximo que o paciente pode referir. No esporte, a ergoespirometria é uma importante ferramenta para otimizar e individualizar os treinamentos. É possível também, no esporte, através da ergoespirometria, detectar doenças cardiovasculares, pulmonares e musculares que possam limitar o desempenho do atleta, bem como prescrever frequências cardíacas VO2 de treinamento ideais para um atleta. A ergoespirometria também apresenta outras indicações clínicas, como avaliação de pneumopatias crônicas, avaliação de diagnóstico diferencial da dispneia, para saber qual a origem da dispneia, é sedentarismo, é cardiopatia, é doença respiratória, bem como a ergoespirometria é indicada para a prescrição de exercícios físicos em cardiopatas e pneumopatas. A ergoespirometria também é utilizada para a avaliação de risco pré-operatório de cirurgias pulmonares, cardíacas ou cirurgias em obesos. E a ergoespirometria tem a sua principal indicação para a avaliação da gravidade e prognóstico da insuficiência cardíaca, selecionando os pacientes para o transplante cardíaco. Então, como já foi mencionado, a principal variável da ergoespirometria é o consumo máximo de oxigênio. No entanto, outras variáveis também podem ser obtidas para validar o exame como máximo e também serem aplicadas em outros contextos clínicos, como a razão de troca respiratória, o limiar anaeróbio, o segundo limiar e o equivalente de CO2, o VE, VCO2 slope. Nesta imagem, vemos a representação dos testes de ergoespirometria. Temos o teste de Naughton, Astrand, Bruce, Balk, Elstad e Harbour. Cada um deles apresentam um tempo específico, uma duração específica, trabalham aumentando ou a inclinação ou a velocidade. Então, observamos que o teste de Naughton, ele tem aqui um eixo de inclinação em relação ao tempo. Então, o teste pode durar 60 minutos e durante esses 60 minutos ocorre a inclinação da esteira. Aqui no teste de Astrand, que pode se estender até 25 minutos, ele trabalha claramente com a inclinação mais acentuada. No teste de Bruce, que pode se estender por 30 minutos, também trabalha com a inclinação, aparentemente menos acentuada que a Astrand. Balk segue o mesmo princípio, 30 minutos, com uma inclinação durante esse tempo. Elstad, 20 minutos, trabalha com inclinação. E o protocolo de Harbour dura aí 15 minutos. E observamos que nesses 15 minutos existe uma inclinação considerável. Nesta tabela,
nós observamos estimativas do VO2 máximo para determinadas populações. Então, um paciente cardíaco grave, normalmente o seu VO2 está estimado em 16 a 18 ml de oxigênio por quilo por minuto. Diferente de um cardiopata moderado, o VO2 aumentou. Seguido por um sedentário de baixa capacidade física, um sedentário de média capacidade física, indivíduos treinados, espera-se um VO2 maior que 40 ml de oxigênio por quilo por minuto, e atletas de elite, atletas de alto nível, até 80 ml por quilo por minuto. Nesta segunda tabela, nós temos a avaliação do nível de aptidão de acordo com a Associação Americana do Coração. E essa tabela, especificamente, traz valores médios para mulheres. Então, mulheres na faixa etária de 20 a 29 anos, quando tem um VO2 menor que 24, a aptidão física é considerada muito fraca. Mulheres entre 20 e 29 anos, cujo VO2 está entre 24 e 30, têm a capacidade funcional considerada fraca. VO2 entre 31 e 37, aptidão física regular. VO2 entre 38 e 48, aptidão física boa. E VO2 maior que 49, aptidão física excelente. E esse padrão ele se repete para as faixas etárias de 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos e 60 e 69 anos. Caso você tenha uma ergometria ou uma ergospirometria, pegue o resultado do VO2 e compare. Obviamente que no seu exame provavelmente não foi utilizada essa escala da Associação Americana de Coração. Existem várias referências e isso repercute em possíveis diferenças na classificação da aptidão física. De acordo com a mesma Associação Americana de Coração, essa tabela traz agora o resultado de VO2, a média que eu espero para os homens. Então, indivíduos entre 20 e 29 anos do sexo masculino, quando apresentam um VO2 menor que 25, a sua aptidão física é muito fraca. Entre 25 e 33, a sua aptidão física é considerada fraca. Entre 34 e 42, a sua aptidão física é considerada regular. Entre 43 e 52, a sua aptidão física é considerada boa. E maior ou igual a 53, a aptidão física é excelente para essa faixa etária de 20 a 29 anos. Temos também resultados para homens entre 30 e 39 anos, 40 e 49 anos, 50 e 59 anos e 60 e 69 anos. O VO2 máximo, o consumo máximo de oxigênio, ele varia de indivíduo para indivíduo. E podemos citar hereditariedade, sexo, idade, estado de treinamento e modalidades de exercício como esses possíveis fatores que influenciam o VO2 máximo. Em relação à hereditariedade, de 25 a 30% do VO2 máximo está relacionado ao fator hereditário, o fator genético, principalmente em função dos tipos de fibras
predominantes naquele indivíduo. Bem como essa variável aí, ela pode ser influenciada também por fatores externos, que podem modificar essa realidade de fibra muscular, fazendo com que o indivíduo se adapte. Em relação ao sexo, as mulheres têm em média de 15 a 30% menos VO2 máximo quando comparadas aos homens. Isso tem provavelmente uma associação com o nível de hemoglobina ser mais reduzido, o nível de gordura ser mais elevado, menos estímulo social, uma vez que os meninos eles são mais estimulados à prática de exercício, jogar futebol. No entanto, as mulheres treinadas têm um VO2 maior do que um homem sedentário. Em relação à idade, o consumo máximo de oxigênio aumenta até os 25 anos e depois cai 1% a cada ano. O estado de treinamento também é um fator importante. O nível de atividade física habitual exerce uma maior influência no nível de VO2 quando comparada à idade cronológica propriamente dita. E um último fator seria a modalidade do exercício que é praticada. Natação, por exemplo. Os indivíduos normalmente têm um VO2 11% menor do que aqueles indivíduos que praticam atividades em esteira. Subir e descer degraus e ciclo ergômetro acabam se assemelhando à esteira e, portanto, são exercícios considerados eficazes para o aumento do VO2. Agora, vamos dar início aos estudos sobre testes submáximos para avaliar a capacidade física de pacientes cardiopatas, pneumopatas e atletas. Esses métodos submáximos são considerados métodos indiretos. Na verdade, eles surgem como uma alternativa para as adversidades encontradas com a utilização do método direto, ou seja, o alto custo, a indisponibilidade, a necessidade de recursos humanos habilitados para executar os métodos diretos. E então, os métodos indiretos foram desenvolvidos com protocolos para determinação do VO2 máximo. Os métodos indiretos, eles são utilizados e calculam o VO2 máximo através de equações matemáticas baseadas no tempo ou na distância, frequência cardíaca, idade, gênero, nível de condicionamento físico, entre outros fatores. Então é possível, com informações básicas sobre idade, frequência cardíaca, que podem ser mensuradas facilmente, eu estabelecer uma estimativa da capacidade funcional do indivíduo. No entanto, alguns estudos mostram que os protocolos indiretos eles podem diminuir ou aumentar demais o valor real do VO2 máximo, comprometendo então a forma como esses dados podem ser utilizados para avaliação do estado clínico do paciente e para a prescrição de exercícios individualizados. O primeiro teste é o teste de caminhada de 6 minutos, que vai ser realizado num corredor de 30 metros, um corredor plano, sem obstáculos, demarcado a cada metro. O indivíduo deve ter todos os cuidados prévios antes do teste, descansar, alimentar-se bem, tomar os seus remédios, caso seja necessário, e o paciente vai ser orientado a percorrer
a maior distância possível durante 6 minutos. Um cronômetro vai contabilizar os 6 minutos do teste e um segundo cronômetro vai avaliar o tempo em que o paciente ficou parado para descansar, caso ele pare para descansar. É importante fazer uma avaliação de todos os sinais vitais antes e imediatamente após o fim do teste. Aqui nós temos várias equações preditivas que servem para estimar a distância a ser percorrida por um paciente no teste de caminhada de 6 minutos. Essa primeira equação, de Enright e Sherrill, tem duas fórmulas matemáticas, uma para homem e a outra para mulher. É necessário saber a altura do indivíduo em centímetros. Então, uma pessoa com 1,70 m, eu substituo por 170. Aqui, eu substituo por idade em anos e para as mulheres, pelo peso em quilos. Já aqui, eu coloco o peso em quilos para os homens e a idade em anos para as mulheres. Depois que eu resolvo a multiplicação, eu vou executar as subtrações e as somas. Lembrando que aqui para homens, a parte final menos 309 e aqui para mulheres, a parte final mais 667. A resposta final será dada em metros. No Glitre Test, ou teste de Glitre, precisaremos de um corredor de 10 metros, onde estarão posicionadas em uma das extremidades uma cadeira, 5 metros depois uma escada e 5 metros depois uma estante, com 3 objetos de 1 kg. O paciente, se for homem, vai fazer uso de uma mochila com 5 kg. Se for uma mulher, vai fazer uso de uma mochila com 2,5 kg. Os sinais vitais serão aferidos antes e depois das 5 voltas que o paciente precisa fazer durante esse teste. Então, o paciente vai sair com a sua mochila, andar, subir e descer as escadas, andar, e aqui na estante ele vai transferir individualmente um peso de cima para o meio, o outro peso e o outro peso. Depois, trazer um peso para o chão, o outro para o chão e o outro para o chão. Depois, vai trazer o peso para o meio, para o meio, para o meio. E por fim, trazer o peso para cima e para cima. Vai voltar e completar a primeira volta. Depois ele vai, volta, faz as mesmas coisas, completa a segunda volta. Depois vai, volta, completa a terceira volta e assim por diante até fazer 5 vezes este percurso no menor tempo possível. Então, a mensuração direta, como já foi mencionada, requer equipamento especializado, um grande laboratório e motivação considerável por parte dos indivíduos. É extenuante, pode ser arriscado, pode induzir a eventos cardiovasculares, cerebrovasculares. Então, nessas situações, é possível que, na ausência do método direto, os testes submáximos eles possam ser utilizados, porque eles acabam sendo úteis para predizer, para estimar o valor do VO2 máximo.
eles apresentam uma boa correlação com os testes máximos. Então, por isso, eles devem ser considerados na nossa prática clínica. Um outro teste simples que pode ser utilizado para avaliar a capacidade funcional é o teste de milha, onde o paciente deverá percorrer 1.609 metros. Temos duas fórmulas matemáticas que estimam em unidades de medida diferentes o VO2 máximo. Precisaremos substituir nas fórmulas matemáticas com informações relacionadas ao peso em libras, a idade do paciente, o sexo, se for 0, é mulher, se for 1, é homem, o tempo para percorrer essa milha e também a frequência cardíaca imediatamente após o término do teste. Então, é importante que eu colete essas informações relacionadas ao peso em libras, idade, sexo, se for mulher, substituo por 0, se for homem, substituo por 1, o tempo para percorrer essas milhas e a frequência cardíaca do paciente logo após o fim do teste. Exemplo, uma mulher com peso corporal de 155,5 libras, o equivalente a 70,6 quilos, demorou 13 minutos e 56 segundos para percorrer 1.609 metros e a frequência cardíaca foi de 145 batimentos por minuto. Ao substituir, observamos que o VO2 máximo da paciente, mulher, 30 anos, foi de 42,3 ml por quilo por minuto, caracterizando entre boa e excelente aptidão física, a depender da escala utilizada para fazer esta avaliação. Existe um outro teste, que é um teste com corrida, que é o teste de Cooper, onde o paciente ele vai correr durante 12 minutos. E o que é que eu preciso avaliar durante o teste de Cooper? A distância que o paciente percorreu em 12 minutos. Essa distância vai ser substituída aqui em metros. Eu faço a subtração por 504,9 e depois eu divido por 44,73. Aqui eu deixo um link para vocês observarem como é realizado o teste de Cooper. Aqui temos uma tabela que classifica o nível de capacidade aeróbica através do teste de Cooper, publicado em 1982, que define que um atleta ou uma atleta, não ficou claro, de 30 anos percorreu 1.920 metros em 12 minutos. Então, na faixa etária dos 30 anos, caso esse indivíduo seja do sexo masculino, 1920 está entre essa escala aqui. Então, a aptidão física deste homem atleta é considerada fraca. Caso seja uma mulher atleta de 30 anos, 1920 metros está nessa faixa aqui. Então, esta mulher atleta teria uma classificação da sua capacidade aeróbica considerada média.
Isso aqui é uma outra tabela de referência, também com valores de VO2 estimados, tanto para mulheres quanto para homens, ambos através do teste de Cooper. Então, essa tabela também está organizada por faixas etárias e uma escala de classificação do VO2, tanto para as mulheres quanto para os homens. Então, esses valores são os valores de referência de VO2, caso o indivíduo se submeta à avaliação do seu VO2 pelo teste de Cooper. Um outro teste é o teste do degrau. O teste do degrau parte do princípio que existe uma boa correlação entre VO2 máximo e frequência cardíaca. Em termos práticos, quanto menor a frequência cardíaca, mais adaptada ao indivíduo e, consequentemente, maior é o VO2 máximo. Como é executado o teste do degrau? O paciente, homem ou mulher, sobe e desce um degrau de 40,6 centímetros de altura durante 3 minutos. É esperado que as mulheres subam e desçam 22 vezes e os homens 24 vezes em cada minuto desses 3 minutos de teste. Ao final, é verificada a frequência cardíaca após o término do teste, com o paciente parado por 15 segundos. Nessa tabela, nós temos as classificações, as organizações do VO2 em relação à frequência cardíaca. Então, tanto para mulheres quanto para os homens, dependendo da frequência cardíaca de recuperação depois de 15 minutos, a gente vai ter uma estimativa do VO2. Para os homens, dependendo da estimativa da frequência cardíaca, nós teremos também uma estimativa do VO2. No entanto, esse teste ele é muito pouco confiável. Ele tem 16% de exatidão. 16 é um índice muito baixo. Então, o teste do degrau ele não é o mais indicado para se estimar o consumo máximo de oxigênio. É interessante resultados mais fidedignos, principalmente aqueles que podem ser avaliados em laboratório, através da mensuração direta. Então, temos os testes máximos, como a ergoespirometria principalmente, como a melhor medida para se avaliar a capacidade funcional. Na ausência da ergoespirometria ou da espirometria, podemos fazer testes submáximos, porque eles apresentam uma boa correlação com o VO2 avaliado pelos testes máximos. No entanto, entre os testes submáximos, o teste do degrau é o menos indicado devido à sua inconsistência para se avaliar a capacidade funcional de pacientes e atletas. Então, na nossa possível aula prática, substituiríamos aqui, nessa fórmula matemática, pela frequência cardíaca obtida depois de subir os degraus 22 vezes, no caso das mulheres, em 1 minuto. Faríamos a mensuração da frequência cardíaca e colocaríamos nessas duas fórmulas matemáticas, tanto para homens quanto para mulheres. Os valores são diferentes, as estimativas são as mesmas. Aqui
eu coloco um link para vocês observarem como é realizado o teste do degrau.